Escola, vocês já estão com inscrição aberta? Não, desculpa o incômodo de todo mundo, mas você fez o vídeo disso, todo mundo olhou e eu me senti completamente Ué, o que tem? É que eu voltei para falar com o Dória. Não, tranquilo. Vou dar um intervalo, vou dar um intervalinho de 10 minutos. O senhor pode ficar à vontade, Dória. 10 minutinhos eu dou um intervalo. Beleza, para quem não conhece, o professor Carlos Pinheiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, criador e mantenedor da Escola Internacional de Teoria de Campos e Gravitação, que vai acontecer agora em Petrópolis, né, no LNCC, e da qual eu tive a honra de participar nas 3 primeiras edições, em colaboração com o Carlos. Depois eu tive que sair, mas o Carlos continuou. Essa é a 6ª, Carlos. É a 6ª escola? Essa é a 6ª ou a 7ª escola? É a 6ª. 6ª escola. 6ª edição. Nós começamos em 97, né? Agora eu realmente comecei a 97. 97. Eu realmente peço desculpas a você e a todos. Eu olhei por lá discretamente, você que fez todo esse negócio, atrapalhou a aula, eu não tive intenção nenhuma. Eu ia esperar direitinho a fala do professor Dória. Peço desculpas a todos. Isso aí foi meu estudante de doutorado, que isso, esse é filho da casa, que isso. Tá certo? Então, nós estamos colocando. Alguém está prestando atenção? Você que tem cara de gostar de pegar o erro do professor? Não tem cara daquele cara que. Né? Mente do mal. O pentelho do bem, né? Aquele que corrige, é preciso, depois enche um quadro de coisa errada por causa de um sinal menos. Você acha que você está de acordo comigo nessas trocas de sinais aí? Olha aí, tem sinal. Bom, vamos ver, na hora a gente vai ver se vai dar certo ou não. Se eu forçar a barra, é porque eu errei, tá? Mas eu acho que o sinal está legal. Beleza, então olha só. DDT, então nós estamos desenvolvendo isso aqui. Então, DDT disso, isso aqui. Vocês já estão observando o seguinte, ó, isso aqui já é um meio velho conhecido da gente, ó. Se eu estiver falando de uma densidade, se eu tiver uma densidade de carga, J é ρ vezes V, vetorial B. Então a gente já está vendo que pelo menos a força magnética está saindo aqui, ó, densidade de força magnética. A força magnética é uma partícula única QV. Mas se eu tiver uma partícula por unidade de volume, uma densidade, ρV é a densidade, então isso aqui já seria, já está aparecendo a força magnética, já está aparecendo. Agora vamos ver o que a gente vai, como é que a força elétrica deve aparecer. Estamos desenvolvendo o lado direito. Vamos desenvolver agora o lado direito. Isso aqui é rotacional de B vetorial D. Isso aqui é rotacional de E vetorial E. A gente pode uniformizar isso aqui, botando esse vetorial E do lado de cá e trocando o sinal, né? Porque o produto vetorial é anticomutativo. Bota um sinal mais aqui. Beleza, só para ficar tudo igual. Será que eu posso, vamos fazer esse exercício sim que eu estou ensinando a você, né? Como é que a gente pode desenvolver rotacional de um vetor vetorial com o mesmo vetor? Vamos ver o que é isso aí. Vamos ver o que é isso aí. Rotacional de vetorial. Então isso aqui é um vetor. No final do dia, isso aqui é um vetor. Tudo isso aqui é um vetor. Então isso aqui é uma componente I. 1, 2 ou 3. Então vamos ver. A iésima componente disso aqui vai ser epsilon I. JK. A J-ésima componente desse cara aqui. Então, isso aqui é o nosso, expressão mais simples possível para o produto vetorial que tem aqui. Mas agora, esse cara aqui, por sua vez, também eu vou expressar em função do Euclídeo. Então, isso aqui vai ser epsilon J NN derivado em relação a XN da Nésima componente do campo elétrico. Então, pessoal, só para quem não está acostumado a usar a regra da soma, às vezes a gente não está começando, a gente tende, por exemplo, acaba botando 2 somatórios com o mesmo símbolo. Isso aqui é I, I é livre, porque isso aqui é um vetor. Então, isso aqui é que vai dar o caráter vetorial dessa expressão. I pode ser 1, I pode ser 2, I pode ser 3. Agora, esse J está somado e esse K está somado. Então, esse J já está comprometido com esse. E esse K já está com esse. Quando aqui, essa componente J é livre, eu marco esse epsilon J aqui, eu vou ter que saturar esse cara com esse cara. Aí, se eu botasse aqui K, por exemplo, eu já estaria comprometendo esses índices aqui. Então, eu tenho que colocar, sempre que eu for abrir novos índices saturados, eu abro com símbolos distintos, porque são somatórios independentes. Então, aqui eu vou botar M, N, para evitar qualquer confusão. Então, J vai com J, K vai com K, esse J vai com esse J, aqui, ó. Então, isso aqui vai acabar. Então, esse J vai com esse J, esse M com esse M, esse N com esse N, esse K com esse K, e sobra no final do dia o Izinho
para contar a história que eu estou trabalhando com o vetor. Beleza. Agora todo mundo já conhece uma expressão típica aí da álgebra associada ao leve típico, né? I, J, K, Epsilon, J, N, N. Vamos fazer aquela historinha, vamos saturar esses dois, deixa eu trocar a ordem aqui e botar isso tudo. Só troquei essa ordem aqui. E aí a gente sabe que essa expressão aqui é bem conhecida. Tem um sinal menos na frente. Então isso aqui dá para nós delta de, somando em J, isso aqui dá delta de IN, delta de KN, menos delta de IN, delta de KN. Então essa expressão que elimina o produto de 2 leve típica. Então vou deixar uma expressão para vocês agora, que vai ser o seguinte, exercício 2, exercício bem simplesinho 2 aí. Vamos calcular a seguinte expressão. Epsilon I J K Epsilon N N L Epsilon X Q L vezes Epsilon J N. Começa a calcular isso aqui. No final do dia, essa expressão aqui deve cuspir para vocês um produto só de deltas. Só vai aparecer crônico. Tá? Então vamos ver os índices que estão livres. Ó. I está livre. I não casa com ninguém. J está casado com J. Então vou marcar aqui. J está saturado com J. N está saturado com N. Maple já faz. Então faz na mão para sentir a diferença como vocês fazem com Maple. N está saturado com N. Um dia só faz na mão. Esse L está saturado com esse L. Então a gente tem I, J, I, K com soltos, N, N, T, Q. Tem muita coisa. Se eu botar aqui no lugar desse Q, eu vou colocar um K, por exemplo. Então esse K aqui fica saturado com esse K. Então no final do dia, eu vou ter uma expressão que depende de I, N, não, N está saturado, I, T e L. Então eu vou ter I, tá, I, sobra. Vamos marcar com uma flechinha que sobra. I sobra. J está saturado, sobra o N. E sobra o T. Então, e o L. Então vocês vão ter uma expressão no final que vai depender de 4 índices livres e que pode ser completamente reduzida até o. Então, simplifica ao máximo essa expressão. Essa aqui é a tarefinha assim, simplificar ao máximo. Quem tiver dúvida nesse tipo de coisa, a gente pode discutir na aula de sábado, tá bom? Bom, então, só para apagar isso aqui, lembrar. Então, vamos agora jogar esse resultado aqui, naquela expressão aí, tá? Posso apagar aqui? Tarefinha? Então, vamos lá. Então, esse sinal menos está aqui na frente, vamos lá. Então, essa expressão toda rotacional de L vetor E vai dar menos. Então, olha só, delta, todo mundo está lembrado do papel do delta de Kronecker. Então, já tirei esse epsilon, já tirei esse L. O I vai ter que sobrar. Delta de Kronecker, ele apaga, né, o somatório se tiver o índice saturado. Então, esse N vai virar I. Então, o primeiro termo vai ficar TI do EN. E o kappa vai virar N. Certo? Olha só. Esse IN bate com esse N. Então, N vira I. Agora eu tenho N kappa, N kappa. Então, esse kappa vira N ou N vira kappa. Então, mas o que é importante aqui, então, essa expressão só tem o I. Acabou. Posso botar kappa, kappa. Então. E agora o outro termo que vai vir com o sinal mais. Que vai ser o I, o N vai virar I. E o N vai virar kappa. Então, aqui eu vou ter kappa, o N vira kappa. O N vira I. Essa derivada está toda aqui. E o kappa está livre. Então tem essa expressão. Então, o rotacional de E vetorial é. Isso aqui é um vetor. Tem a seguinte forma. Então, isso aqui, olha, observe esse termo. Esse termo aqui é muito simples. Isso aqui, ó, é menos DI de 1 meio de EK ao quadrado. Então, o primeiro termo vai dar menos DI, no fundo é o que? É divergência, né? Gradiente, gradiente de 1 meio de E escalar E. Você tem escalar E. É capa, é. E esse terminho aqui, ele é
gradiente. Podemos escrever ele assim, se a gente quiser. Atuando em E. A gente pode escrever essa expressão desse tipo. Se quiser, posso escrevê-la assim. De forma covariante. Então, fica gradiente de um meio de E escalar E, mais E escalar gradiente, porque isso aqui, ó, esse campo, ele está contraído com isso aqui. Então, isso aqui é E escalar operador nada, que é um operador que vai atuar enquanto é componente que sobe. Então, eu posso escrever essa expressão desse jeito, tá certo? Agora, vamos botar também de outra forma. Vamos manter esse termo aqui. Vamos só mexer nessa expressão aqui da seguinte maneira. Ó. Vou pegar essa expressão aqui, eu posso escrevê-la assim, ó, mais d capa de EI d capa. Vai ser mais conveniente para nós. Menos regra de Leibniz. EI d capa é capa. Certo? Então, tá bom. Então, em vez de deixar essa expressão desse jeito, que é possível, a gente pode fazer a expressão, isso aqui é um vetor, estou lembrando para vocês, isso aqui é um vetor com componente livre I. Então, esse termo aqui vai ser menos DI meio GK ao quadrado. Produziu um outro termo aqui, que é o DK. Então, vocês vão ver, agora nós vamos ganhar uma equação de continuidade, mas com uma grandeza tensorial, não mais com uma grandeza vetorial. Não é mais o vetor de point, vai ser o que nós vamos interpretar como tensor de tensões. E aí é que menos. Agora observe isso aqui, ó. Olha esse termo aqui. Menos. Então são diferentes formas de escrever a mesma expressão. Menos é I. Divergente de E. É o tensor de Marx? Vamos tentar chegar ao tensor de Marx. Oi? Então tá lá, divergência de E. Bom, mas divergência de E é rho sobre ε0, para as equações de Marx. A equação não está no vácuo, a equação está em presença de cargas. Então, divergência de E, eu agora uso as equações de Marx. Isso aqui é rho sobre ε0. Ó, quem faltava para nós aqui? Carga vezes campo, a força de Coulomb. A força de Coulomb está aparecendo e a força de Lorentz, né? Campo magnético. Mas vamos em frente. Então, fiz isso com E. Agora eu faço a mesma coisa com B. Não tem mistério. A equação está pronta. Então, vamos trabalhar essa equação agora, só para a gente colocar ela na forma final, e depois do intervalo a gente discute. Então, vamos lá. Então, essa expressão aqui é a mesma coisa. Vai ficar menos, só usar esse protótipo aqui lá. Vai ficar menos 1 meio, 1 sobre de 0 ao quadrado, ε0. DDT, DI, perdão. DI de 1 meio de D ao quadrado, DK ao quadrado. Depois esse termo aqui, mais e mais. E aqui tem um ε0 ao quadrado. Esse ε0 que vem daqui vai se juntar com aquele ε0 que vem de lá e com sinal menos, né? Então vai ficar menos ou I. Eu estou falando de uma equação que é vetorial. Tem que, no final do dia, em cada termo tem que ter o índice I para mostrar que eu tenho realmente uma equação que é vetor em cada termo. Depois o outro termo que já tá, a gente já sabe que já está comprometido com a força de Lorentz. Ordem vetorial B. Tem quadrado na opção 0 ali também? Aonde? Ah, Tem, viu? Tem. Corrige mesmo. Não, tem sim. Oi, Lael. Oi. Não seria BI nesse rolo, mas. Essa, ó. Sou perdido. Fala aí, querido. Não O que seria é? BI naquele Aonde? primeiro rolo ali? No primeiro? Vou estar tirando o rotacional. Aonde? Aqui? É. Aqui? Não, aí embaixo. Aonde? Aqui? Aí seria B. Ah, B, tudo bem. BI, BK e. Tá vendo? Falei que você é bom para isso? Obrigado. E esse aqui não, né? Esse aqui é o LR, né? Esse aqui eu trouxe daqui. Esse aqui é o de lá, tá certo. Ah, aqui, desculpa, aqui é, na verdade, isso aqui é tudo por componente I, né? Aqui eu estou colocando isso aqui, estou pegando a iésima componente disso, a iésima componente disso, e a iésima, aqui é I, aqui tem I, aqui tem I, aqui tem I, e agora está faltando Professor,
Oi, fala. Esse terceiro termo aqui não viria do divergência de B? Esse termo aqui, eu coloquei no lugar errado. Que em cima viria a divergência de E. Embaixo viria... J, eu estou botando aqui, menos no meio, ó, esse termo aqui é esse. Aqui você quis botar um do lado do outro. E esse é que eu quis botar um do lado do outro, mas eu acho que eu não errei na substituição. Não. Esse termo aqui que é não, tá certo. Esse aqui tem 1 e 0. Não, esse aqui tem 1 sobre 0 na frente. Então esse termo aqui tem 1 e 0 aqui na frente. Ó. Ué. Acho que eu errei foi aqui. Eu peguei aquele coeficiente de 0, né? 0, J, detornei. Então é isso aqui, só obrigado. Isso aí estava errado sim, ô Wallace. É o seguinte, ó, tem esse termo aqui que veio daqui. Ó, esse termo aqui eu estou colocando aqui, ó. Tem 1 sobre 0. Então ele vai pegar aqui ρ sobre 0. Assim. Tá legal agora? E essezinho aqui é o que veio daqui. Aqui eu troquei a ordem, né? E essezinho aqui, eu coloquei esses dois termos aqui. Certo? Só para o seguinte, esse termo, por que esse termo, perdão, tem uma diferencinha só aqui. Se eu abrisse esse termo aqui para aquilo lá, aqui ia aparecer, por que eu botei de lugar de B? Isso, ia aparecer divergente de B. Se eu fizesse aquele cálculo lá, colocando rotacional de B, vetorial B, ia dar exatamente tudo B aqui. B, mas ia aparecer divergente de B. Por isso que eu falei que ia sumir. É isso. Então esse termo aqui sumiu. Então esse termo aqui não aparece divergência de B. Então é por isso que esse termo aqui só tem 2 contribuições, são essa e essa para B. A contribuição que teria aqui seria a divergência de B, que é 0. Esse termo não tem. Aí eu retomo agora isso aqui. Aí pego esse termo aqui e agora os termos com E. Então 1 sobre M0, né? Que é esse aqui, vou pegar esse termo aqui para E. Então, menos 1 sobre M0, DI, D de N ao quadrado, ao quadrado, e mais 1 sobre M0, rotacional de E dá um DK. Aí, só estou acabando já está tudo pronto. Aí a gente já tem uma equação de continuidade formada, porque agora a gente tem do lado esquerdo, vou apagar isso aqui. Então, depois eu vou deixar um exercíciozinho aqui para vocês fazerem depois uma tarefinha para casa. Então, do lado esquerdo nós temos isso, ó, um DDT do vetor de point, DDT do S. Então, que é o que está variando o momento transportado pelo campo. Então, do lado direito, nós estamos obtendo. Vou fazer o seguinte, vamos jogar todas as divergências, todas as derivadas para o lado daqui. Então, vamos trazer esse termo, todos esses termos que têm derivada, para o lado esquerdo, para ficar tudo com uma equação de continuidade, é deixar só isso aqui do lado direito. Então, vamos levar para lá esses termos aqui. Mas, só que vocês observem o seguinte, esse termo aqui eu posso escrever assim, esse TI que está aqui, isso aqui, ó, é K. Isso aqui é derivada K. Mas isso aqui é derivada I. E isso aqui é derivada I. Então, para uniformizar, vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui é BK ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de B escalar. Então, isso aqui é B vetor ao quadrado. E isso aqui é E vetor ao quadrado. E aí a gente pode uniformizar essas derivadas fazendo o seguinte. O delta de Kronecker transforma esse índice aqui no que eu quiser se eu colocar aqui um delta de K. Então, ó, delta de K, constante. DK, isso aqui é o DI. Então, eu não fiz nada, eu só estou colocando esse cara aqui para ficar homogêneo, tudo com DK, eu coloco um D1 de K aqui, derivado em relação a XK, e aqui um delta de K. Então, eu transformei tudo numa coisa homogênea, tem uma derivada única. Então, eu venho para cá, mais DK. O que está aqui dentro dessa derivada? Vamos pegar esses dois termos bem positivos. Ó. Tem 1 meio de B ao quadrado sobre I0 ao quadrado, Y0. E esse termo aqui também vem positivo, mais 1 meio do E ao quadrado sobre 2/7, tudo positivo. E tudo isso aqui vezes o delta de K. E agora eu tenho termos que são genuinamente sem delta. Então eu tenho esse termo aqui, mais 1 sobre I0. Aí a capa. Isso é somado em capa.
Não, com D1 TS Isso não aqui é vai para igual. calçar o mesmo. Não é igual ao D1 TS. Ah, isso aqui é igual. Não é igual. Não, estou jogando tudo para o lado esquerdo, Felipe. Tá jogando tudo Estou pegando esse termo aqui, vai para lá positivo, estou jogando para o lado de lá. Esse termo aqui vai para lá positivo, esse termo vai para lá negativo, que é esse termo aqui, e esse termo aqui vai para lá negativo também. Menos 1 sobre x0 ao quadrado, y0, dy. Então, tudo isso aqui está sujeito a uma derivada x'. E isso tudo aqui é igual. Aí vocês estão vendo aqui, ó, menos o sobre y0, y0. Aí, sobre y0, y0. Estou só acabando já para a gente alterar. A interpretação eu vou fazer depois. Vamos só acertar agora o que a gente pode fazer. Então, posso fatorar aí, né? Alguma coisa que eu queria ficar, ó, V2 sobre 2μ0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o μ0, y0 em evidência aqui. Então isso aqui é μ0. Então eu vou botar aqui μ0 sobre μ0, y0 e delta. Eu fatorei aqui, ó, era μ0 ao quadrado y0. Aqui eu já fatorei esse μ0. Então eu boto só um y0 aqui, isso aqui só para poder recompor a densidade de energia. Então a gente tem lá um termo que é exatamente a densidade de energia. Esse 2 aí só repetiu. Repetiu. Obrigado. Depois, nós temos. André, ok. Então, esse termo aqui, 1 sobre x0, y0. Então, já fatorei. Aqui eu fatorei esse termo. Então, a densidade de x0, y0 tem esse termo aqui, tudo bem? Vou fazer o seguinte. E aí eu tenho, aqui eu tenho 1 sobre 0 também. Vou botar isso aqui da seguinte maneira. 1 sobre 0. Vetorial B. Vou botar aqui. Só que eu acho que eu tenho um 0 em tudo quanto é canto. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0. Então, a gente tira esse 0 daqui. Tira esse 0 daqui, tira esse 0 daqui, tira esse 0 daqui, esse 0 daqui, tira esse 0 daqui. Então, a gente está observando, vou para cá aí, posso colocar essa equação na forma agora mais vetorial. Professor, foi na definição do vetor de Point que o senhor define o vetor de Point como sendo 1 sobre μ0. Isso. É 1 sobre c. Depende do sistema de unidade. Lembra que na eletromagnetismo tem carnaval de unidade. Vamos ter o MKS. Tem o sistema gaussiano, tem um sistema eletromagnético, tem um sistema de unidade natural. Pega, isso eu digo, a melhor coisa para isso, Jackson. Pega o apêndice do Jackson, na última edição, e vê como é que você passa para o sistema. Para muita gente foca na força de Lorentz, Q é mais Q sobre C v vetor B. Esse é o sistema de unidade. Nós estamos adotando o sistema MKS. Então é QE mais QBB. As equações de Marx, se você for olhar lá no Jackson, tem sistema de unidade que faz Y0 igual a 4π. Sistema de unidade natural, Y0 vira 4π. Você não estava lembrado disso, não? Cuidado. Isso aí, cara, cada livro que tu pegar, você tem que saber se você está no gaussiano, no sistema ESM, no sistema MKS, se está no sistema de unidades naturais. Tem umas 5 unidades rolando aí, com 4π distribuído por tudo quanto é canto e C violentamente colocado em qualquer canto. Por exemplo, nessas equações aqui, muita gente coloca aqui 1 sobre C dT, que é o sistema do qual você está falando. Então, o vetor de Poynting, para nós, no sistema MKS, é 1 sobre μ0 é vetor B. Isso depende do sistema de unidade. Faz um dicionário, lá no Jackson tem um dicionário de tradução desses sistemas todos, tá certo? Bom, depois quando vocês forem fazer no curso de sexta-feira, eletrodinâmica quântica, a situação é um pouco diferente. Simplesmente a gente simplifica a vida fazendo H cortado igual a 1, C igual a 1, KD igual a 1. A gente só não faz igual a 1 π. Π continua sendo π. Mas Y0 vira 4π. Tá? Então começa a transformar uma coisa dimensional numa coisa que não tem dimensão. Aí, a unidade de carga elétrica é Coulomb, o sistema MKS.
Mas tem sistema de unidade que você embute o epsilon zero na definição da carga elétrica. Então você tem uma ESU, uma unidade eletrostática de carga elétrica, que é uma coisa diferente. Aí você tem que transformar isso em tudo. Então cuidado com o sistema de unidades. Então, bom falar isso aqui. Então nós estamos adotando para essa discussão aqui o sistema NKS, Sistema Internacional para o Eletromagnetismo, tá certo? Apêndice do Jackson, então o Panofsky Phillips também é bom para isso. Ou de repente tem o Wikipedia. Certamente tem lá. Vê lá o Wikipedia, deve ter sistema Electromagnetic Units. Você vai lá, você deve encontrar uma coisa imensa lá, de história da discussão. Tá bom, Diego? É essa que é a questão. Bom, então só colocando isso aqui, então isso aqui está dando para nós o seguinte: DDT do Weber aqui. Então, uma equação de continuidade, vocês estão observando. Agora aqui, ó, isso aqui tem índice K, isso aqui é uma matriz simétrica, ó. E K é a diagonal dessa matriz. 2 é 0, 3. Então, isso aqui é uma matriz, aqui, ó. É 1, é 2, é 1, é 3, é 2, é 3, é 3, é 2. Então, isso aqui é uma matriz simétrica. Então, esse termo aqui eu vou escrever da seguinte maneira: mais θ K. A gente escreve isso aqui, chamamos de θ e K. Desse lado aqui, menos 1 sobre epsilon zero, ou L componente. Em muitos livros, essa definição aqui, quando a gente pega a divergência de um tensor simétrico, a gente usa uma expressão aqui do gradiente de duas flechas, gradiente atuando num vetor com duas flechas. Isso aqui, esse vetor com duas flechas, na verdade, é uma matriz. Então, essa expressão aqui significa simplesmente isso aqui, que eu estou saturando esse índice com qualquer índice aqui, que essa matriz é simétrica. Então, I K é K I, a mesma coisa. Se vocês trocarem I com K aqui, I com K aqui, I com K aqui, nada muda. Então, essa matriz aqui é a matriz simétrica, que é a chamada matriz de tensões eletromagnéticas. Tem a interpretação. Oi? O primeiro termo é vetor BI. Obrigado. Vetor BI, tudo isso. Beleza. Então, agora eu posso escrever, posso tirar o I daqui. Então, botar essa anotação, eu tiro o I daqui, coloco isso aqui dessa forma, divergência desse objeto, então vocês estão observando o seguinte, que a derivada daquilo que dá a expressão do momento da radiação, ela está que o campo terra, se não tiver carga, claro, isso aí é zero. Mas se tiver cargas externas, ó, o campo vai gerar forças. A derivada daquele momento vai se traduzir na presença dessa força. E está aqui exatamente a força eletromagnética. Só que essa força aqui é uma força de densidade. Mas se eu estiver falando de uma carga, todo mundo sabe qual é a densidade de uma carga. É Q vezes o delta de Dirac da posição onde a carga está. É. Aqui, ó. Rho, Q. Rho a gente sabe. Q, V, J, B. Tá? Esse Q aqui, Q vezes o delta da posição instantânea da carga. Então a gente vê que a gente ganha a expressão exatamente da força de Lorentz, que é EVT. Então, se a gente conhecer as equações do campo, a gente automaticamente consegue tirar a equação de energia e a equação de momento. E pela equação de momento do campo, quanto aquela radiação tem o seu momento variando, é que eu vou ver a lei de força. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Eu vou deixar duas tarefas agora. Aquele. Pode falar. Teto. O teto. Esse teto aqui, então, esse teto aqui está escrito dessa forma, eu ia elaborar um pouquinho sobre ele depois do intervalo. Vamos esquecer disso aqui. Tensor de tensor. Então vamos deixar isso aqui. Certo? Deixa eu deixar só umas tarefinhas aí para não esquecer. E vocês vão ter um intervalinho de 15 minutos. Oi? A leitura dessa forma? Isso. É uma força. Ele, na verdade, é o que a gente chama, né, de tensor de tensões. Né? Para quem estuda energia escura, né, quando a gente estuda essas formulações, né, de física em 5 dimensões, 5 branas, para saber por que eu posso ter o universo expandido, vocês pegam justamente a componente θ33, ou a componente θ, a última componente, ela vai estar associada a uma pressão, que pode ser positiva ou negativa, dizendo se essa radiação está expandida ou se está contendo. Então depois eu vou dar uma referência boa para vocês verem sobre a interpretação física desses tetas e jotas. Eles são chamados forças de cisalhamento. Quando uma radiação incide, né,
sobre uma superfície, então essa superfície, isso aqui é a força de uma radiação sobre uma superfície. Vou botar aqui, tarefa 3. O vetor de point não dá força aqui. Não, só o vetor de point. Vocês como o vetor de point sozinho o quê? O vetor de point do Ah, não, tem aquela e parte ali. eletromagnético. Isso aqui te dá, isso aqui te dá a expressão da variação e a tensão do campo. Agora aqui você vai ler a ação do campo sobre uma carga externa, sobre uma carga de prova. Você vai tirar daqui. Se você tem cargas de prova que vão suportar a ação daquele campo, você vê que o ρ e o J não aparecem aqui. Isso aqui é uma coisa intrinsecamente do campo. Você está medindo, é exatamente o fluxo, né? Se você fazer a equação de continuidade, o que está saindo sobre a forma de momento, ou o que está entrando sobre a forma de momento, é a divergência desse objeto aqui. Então, esse objeto aqui vai ter o sentido, pelo teorema de Stokes, de alguma coisa que é superficial. Então, vai ser uma força por unidade de superfície, o que vai estar associado aqui a essas expressões, essa chamada tensão de cisalhamento. Só que eu me perdi. Então, os três tempos. O primeiro é a força, literalmente, que é derivada do momento. Isso. O segundo é a componente de cisalhamento da força. Isso. E o terceiro é a ação sobre a carga. Mas aí eu me peguei bem onde a componente de cisalhamento atua, já não é sobre a carga. Vou falar um pouquinho mais, só para não esquecer e dar um intervalo para você. Deixa eu só te perguntar uma coisa, o campo, você falou, conheço o campo, sei a força. Você conhece as equações do campo. O campo é o campo eletromagnético, as equações de campo quando vai ser massa. Eu vou deixar uma tarefa para vocês agora fazer esse mesmo exercício da seguinte maneira. Então, aquele exercício que eu deixei para você. Suponha que eu tenha essa equação de campo aqui, um campo que ele tenha derivada segunda, tenha um laplaciano aqui, e tenha aqui um termo, como já interpretamos aqui, a gente pode botar aqui, botar logo 1 sobre C2. Como se eu tivesse um campo relativista, uma equação de onda relativista, 1 sobre C2 dt2, menos Laplaciano, mais esse termo aqui que tem interpretação, é uma constante, unidade de comprimento a menos 2. Isso aqui está atuando num campo. Então você tem a equação, em vez de ter um campo eletromagnético, tem 4 equações, eu tenho um campo escalar. Campo escalar eu não preciso tirar nem rotacional, nem divergente, nem posso. Eu só posso tirar do campo escalar, ou é gradiente, ou eu tiro derivadas, né, Laplaciano. E aí suponhamos que isso aqui seja uma densidade. Esse campo é gerado por algum tipo de carga que eu não sei qual é. Vamos dizer que essa densidade aqui dessa carga aqui, eu chamo de sigma. Então, isso aqui é um ρ. Estou chamando de sigma para não confundir com o caso eletromagnético. Então, eu tenho uma espécie de carga, um atributo de algum tipo de matéria da natureza, vamos dizer, a quinta força. Então, eu tenho uma carga, um tipo de atributo que as partículas têm, que ela gera um campo. Só que esse campo, ele não tem natureza vetorial, ele tem natureza escalar. Então, essa é a equação desse campo. E a dinâmica desse campo é essa aqui. As fontes externas, a fonte externa, a carga, não tem corrente, ele gera esse campo por essa equação. Então, eu já dei o exercício lá, a tarefa 1 era, no limite estático, tirar o campo gerado por uma carga pontiforme na origem, que dava a força de um cálculo, dava o potencial de um cálculo. Supondo que a gente fez esse exercício. Agora, a questão que eu vou colocar para vocês é tirarem a expressão da conservação da energia para esse campo. Então, vocês vão ter ddt da densidade de energia, vamos colocar assim, da densidade U de energia do campo φ, mais a divergência do momento, vamos dizer, o vetor de point associado a esse campo φ. Isso aqui deve estar do lado direito. Será que vai ter alguma força dissipativa, como a gente naquele caso tinha corrente dissipando energia com o campo elétrico atuando? Então vamos dizer que desse lado aqui eu teria alguma coisa que chamar isso aqui de um ômega de φ, para justamente dar o sentido de resistência. Ômega em eletromagnetismo é um símbolo bom para resistência. Então é como se eu tivesse uma fricção, uma força de fricção, você pode chamar aqui, sei lá, de um F, né? Uma força tipo de fricção, uma força desse campo. Então, quando eu colocar esse campo, passar numa região, essa radiação, chegar numa região onde tenha cargas que são associadas àquele campo, esse campo pode ter um efeito de dissipação, pode ter uma lei de Ohm associada a esse campo. Então, em princípio, eu estou deixando isso aqui. E depois, quem sabe o momento, vai tirar aqui, vamos tirar essa equação, ddt do S. Então, agora vai sair a força, mas vai sair uma expressão daquele tipo. Então vocês vão tirar
tensor de tensões desse campo φ. E desse lado aqui, deve sair uma densidade de força. Então vocês vão saber exatamente o seguinte: se uma partícula for uma partícula de prova, então se eu pegar o campo gerado, por exemplo, por uma carga G, então esse campo gerado por essa carga G nós já tínhamos visto lá, vai ser do tipo exponencial de menos raiz de φ módulo de x sobre o módulo de x. Tem os fatores 4 pi que eu não vou colocar. Então, esse é o campo. Agora a pergunta: se eu colocar aqui uma carga de prova G, essa força vai ser atrativa ou repulsiva? Então, o campo escalar, ele, se fosse campo elétrico, saía, depende do sinal da carga. Carga positiva atrai, carga de mesmo sinal repele, carga de sinal oposto atrai. Agora eu tenho um campo que está exercendo sobre essa partícula teste. Essa partícula teste é de mesma natureza que essa. Então, esse campo aqui é um campo escalar. Mas a pergunta é: essa partícula vai sentir uma força para cá ou para cá? E qual é a intensidade dessa força? Como é que essa força varia? Ali é o campo, mas eu estou pegando a força. Como é que vai ser expressão? Então, o que eu quero que vocês façam aqui é isso. Dada, né, uma radiação de natureza escalar, esse é o problema de Yukawa. Por exemplo, quando Yukawa estudou em 35, né, que ele fez a previsão dos mesons pi, para estudar as forças nucleares aglutilantes, né, dentro do núcleo atômico, ver prótons e nêutrons se atraindo, ele supôs que houvesse um campo dentro do núcleo atômico. Essa densidade aqui seria a densidade de carga nuclear, haveria um campo escalar. Esse campo escalar vai propiciar a interação entre essas cargas, de preferência atrativa, né, porque o núcleo se agrega, né? A tendência da força nuclear é vencer a repulsão eletromagnética dos prótons e estabilizar o núcleo. Então, esse campo escalar, ele vai gerar uma força. Então, quando eu colocar um próton, outro próton, nêutron, essas partículas vão interagir de uma forma dada por uma lei de força que está associada a esse campo. Esse é o problema que eu estou colocando para vocês. Então, se vocês conhecem a equação, se o Cauda deu para nós essa equação aqui, então, a partir dessa equação, eu sou capaz de saber como a força funciona. Então, façam esse exercício aí. Eu vou apagar essa tarefa 3, vou deixar uma tarefa 4. Então, como eu falei com vocês, eu termino sempre uma aula com 5, 6 exercícios que eu não cobro. Mas tem lista, só que não precisa fazer, tá certo? Mas tem. Então, não quero dizer que tem exercício, tem bastante coisa. Quem quiser fazer e vier me consultar, marca um tempinho e a gente discute. Tá? Mas eu não vou cobrar, não quero que vocês me entreguem, não precisa me entregar, certo? Beleza. Vamos fazer uma tarefa 4, uma tarefa menos nobre, mas é uma tarefa que vai mexer um pouquinho com a hombridade de vocês. Quero que vocês façam, simplifiquem ao máximo essa expressão. Aí, claro, como o Dória falou, quem quiser usar o meio 16 para fazer, faz também. Faz na mão e faz no meio. Depois nunca mais faz na mão. Mas uma vez faz na mão, sempre, né? Reduzir ao máximo. Simplificar, né? Reduzir ao máximo a expressão. O rotacional disso aqui, vai pegar o rotacional disso aqui, vetorial, esse rotacional. Então, tem 1, 2, 3 derivadas espaciais verificando, né? Vou pegar essa expressão aqui agora. Esse é o escalar. Esse é o escalar e o geoescalar.
Sexta-feira 13? Não. Terça-feira 13. Sequência de PlayStation. Triângulo, X, bola. Ah, entendi. Deixa eu ver, eu posso botar aqui, isso aqui vai ser um gradiente, né? Esse vai Então eu estou tirando o G da jogada, que eu acho que pode facilitar um pouquinho. Então tá, direção rotacional, em cima disso tudo aqui, tá, a divergência de A é um número, gradiente de um número, então isso aqui é um vetor de tiro rotacional, tá legal? Aqui eu fecho assim. Tá legal. E depois a outra expressão, então nós temos observado a expressão 1, 2, 3, 4 derivados. Ela é de ordem 4 na derivada espacial. Então, eu vou criar uma expressão embaixo, que pode ser de ordem 4 na derivada espacial também. Pode ser o seguinte, rotacional. Expressão faz sentido. Vamos lá. Então, eu tenho gradiente, isso aqui tem que ser gradiente de um escalar. Isso aqui é um produto escalar. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor rotacional desse vetor. Laplaciano de um vetor é um vetor, isso aqui é um número, não escalar, então isso aqui é um vetor rotacional desse vetor. Esse vetor escalar, esse vetor dá um número, então aqui é um escalar, então isso aqui é um gradiente, faz sentido, isso aqui é um vetor, esse aqui é um outro vetor. Então tá. Então essa expressão, se vocês manipularem essas coisas que eu ensinei hoje, os epsilon, jogarem com os Leibniz para lá e para cá, vocês vão fazer umas expressões aí, vamos dizer, pura álgebra, né? Álgebra é álgebra tensorial, e vai dar para vocês uma expressão que eu quero que vocês simplifiquem. O que é isso aí no final do dia? Nem eu sei, estou chutando ali, tá? Se for necessário, vocês usam uma expressão do Laplaciano. O que é o Laplaciano de um vetor? Né? A divergência do gradiente de um escalar é o Laplaciano do escalar. Agora, quando eu pego o rotacional do vetor, isso aqui é gradiente da divergência do vetor menos o Laplaciano do vetor. Então, quando a gente quer definir o que é o Laplaciano de um vetor, o que é o Laplaciano de um vetor, na verdade, posso escrever dessa forma, posso colocar o Laplaciano de um vetor, se for o caso, vamos usar essa expressão. É gradiente da divergência do vetor menos o rotacional. Então, essa expressão é fácil de demonstrar usando aquele truquezinho que a gente... aquele método que a gente fez hoje. Escreve o que é o rotacional do vetor. Epsilon I J kappa, epsilon I M epsilon I J kappa, epsilon I M N D M N. Joga isso aqui, mistura os epsilons todos e no final do dia sai isso aqui. Essa equaçãozinha, isso aqui é rápido de demonstrar. Vocês podem fazer em poucas linhas. Aí usa para cá. Se for o caso, usa lá, mas talvez nem precise. Tá legal. Tarefa 4 é a última tarefa agora. 5 para a gente fazer o intervalo. Vamos voltar para uma tarefa de física. Isso aqui é só um remindzinho matemático. Suponhamos que eu tenho um campo vetorial. Então, em vez de ter um campo de escalar, eu tenho um campo vetorial. Então, suponhamos que esse campo vetorial também... Quando eu tenho um vetor, vocês devem lembrar ainda da álgebra vetorial, para conhecer, determinar um vetor, depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso no espaço de Minkowski, e aí eu faço uma revisão do teorema de Helmholtz, né? O teorema de Helmholtz, ele diz que todo vetor, todo campo de natureza vetorial, ele pode ser decomposto. Num campo que tem rotacional nulo, então, portanto, a gente escreve, convencionalmente coloca esse sinal menos por tradição, mas na verdade gradiente de um escalar. Então esse campo tem uma parte dele que tem rotacional nulo.
e tem uma parte dele que tem divergência nula. Então, essa aqui de isso. Então, um campo vetorial, ele tem uma parte, o rotacional dele, o rotacional do gradiente é zero. Então, o rotacional dele está todo aqui. E a divergência do rotacional é zero. Então, a divergência do campo está toda aqui. Então, Y carrega uma informação sobre a divergência do campo. E como o rotacional disso aqui é zero, mas o rotacional do rotacional não é zero, esse x acaba carregando informação sobre o rotacional. Então, essa é a essência. Então, quando eu vou determinar um campo vetorial, o campo vetorial ele tem sempre duas componentes. Uma componente que vem da parte de divergência dele e uma componente que vem da parte de rotacional. É por isso que as equações de Maxwell têm divergência de E, rotacional de E. Aí eu determino ela. Depois eu tenho divergência de B, que é zero, e rotacional de B, que é o que me dá o campo magnético. Então, essa é a essência desse teorema que decompõe todo o campo vetorial. Essa parte aqui é divergente, portanto, essa parte aqui é um escalar. E essa parte aqui é uma parte transversa. Por que ela é a parte transversa? Porque, a divergência dela é zero. Então, aqui a gente vamos trabalhar um pouco isso aqui. Então, eu estou dizendo, eu tenho um campo vetorial. Então, esse campo vetorial ele precisa ter essas duas componentes. Então, vou pegar agora esse campo. Vamos dizer que eu tenho essa estrutura para esse campo aqui. A divergência. Eu tenho então dois campos escalares. Então, suponhamos que eu tenho agora dois campos. Eu tenho um campo vetorial e um campo escalar. Esses dois campos vão descrever um sistema único, um tipo de radiação. Eu não sei o que é, mas vamos ver que física que a gente pode tirar. Então, suponhamos que as equações desse campo seja assim. Para um escalar, eu não posso tirar nem gradiente, nem rotacional, nem divergência. Só posso tirar gradiente. Então, esse campo aqui, vamos dizer que ele tem a seguinte estrutura. A divergência desse campo A seja a derivada temporal do campo S. Botando aqui um parâmetro alfa que depois a gente vai ajustar para saber se a gente vai ter, como é que fica a conservação, quer dizer, como é que vai ficar a lei de Faraday-Lenz nesse caso. Então vamos colocar um parâmetro aqui que depois no final do dia vocês vão ver o que vocês podem fazer para modelar isso aqui de uma forma legal. Então é como se eu tivesse assim, esse campo, se esse campo adquire, o campo S tem dependência temporal, ele é fonte para a divergência do A. É oposição à lei de Faraday-Lenz, que é o rotacional do S dB/dt. Lá no Maxwell, o rotacional do E é dB/dt menos, e o rotacional do D é dE/dt. Então, o rotacional dos campos é a derivada temporal do outro. O rotacional do E dá um dB/dt e o rotacional e o ddt do E dá um rotacional de D. É que eu estou no contrário. A fonte, esse campo, então, no limite estático, ele é um campo que tem divergência nula. Se não tiver dependência temporal, então esse campo ele deve ter uma natureza rotacional, ele deve ser o rotacional de alguma coisa. Então ele é um campo genuinamente vetorial, ele não é o gradiente de uma coisa. Se esse campo escalar, o que poderia acontecer? Se o rotacional de A é zero, então esse A é o gradiente de alguma coisa. Então ele é um campo, na verdade, ficticiamente vetorial, ele na verdade é o gradiente do escalar. Eu estou dizendo que esse campo aqui, genuinamente, ele é vetorial, porque no limite estático, isso aqui é o divergência nula. Divergência nula é o rotacional. Vamos pegar agora essa equação aqui. Eu preciso saber a divergência de A e o rotacional de A.
fazer o seguinte. Estou colocando lá a primeira equação. Mas ele fica escalar porque vai escalar. Então Isso, continua. então vou escalar. Então, por exemplo, estou colocando uma densidade de carga, vamos dizer, junto com a dependência temporal. Vamos ver que eu faço isso aí. E eu estou colocando um rotacional de A tensão do choque. E o campo S, ele tem gradiente, né? Então, vamos dizer, ele é um gradiente. A fonte do campo S é um escalar. Do escalar, para eu conhecer um escalar, o máximo que eu posso pegar é o gradiente dele. Então, tá legal. O gradiente dele pode ter uma origem e uma dependência temporal do ar. Mas vamos dizer que tem uma outra corrente nessa teoria, nesse modelo. Tem uma corrente capa aqui. Se vocês tirarem, por exemplo, o rotacional disso aqui, né? O rotacional do S vai dar rotacional de K e vai dar um rotacional de A. Tá? Vocês vão ter relações entre correntes. Né? Então, suponhamos que isso aqui é um modelo que eu estou só elaborando com vocês, de natureza meramente acadêmica. Tá? Eu não estou dizendo que tem nenhuma física aqui, não. Estou apenas depois, vamos ver se isso aqui tem alguma possibilidade de representar alguma coisa. Então, tem dois campos. Esses dois campos se acoplam para descrever um fenômeno. Então, digamos que eu tenho uma interação que é descrita por um par de campos, um de natureza vetorial e um de natureza escalar. E as equações desses campos são essas aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem é, se eu colocar uma carga, como é que fica a lei de força? Eu vou querer então que vocês elaborem as leis de força exercidas por estes campos sobre cargas elétricas. Quiser fazer o análogo do que a gente fez para Maxwell, mas nesse caso aqui, tá? Olhar, então, como é que vai ficar a distribuição, como é que vai ser a variação de momento do campo com o tempo, e eu vou identificar como é que essas cargas, como é que esses campos, como é que o campo A, o que ele faz em cima da carga ou em cima da corrente. E a mesma coisa do campo S, como é que esses campos então se acoplam, né, para exercer algum tipo de interação. Que interação é essa? O que está descrito aqui no final do dia, né? Será que esse sistema pode ser relativístico? Ou esse sistema nunca vai se pergunta, então que eu faço a vocês? Este sistema será que esse sistema está condenado a ser eternamente galileano? Vocês podem responder essa questão olhando para essas equações de campo, tá bom? Então eu vou dar um intervalinho para vocês agora, são 6h20, a gente retoma 6h35, tá bom? 15 minutos aí de break, tá legal? Porra,